de novo. Eu sou o Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco sobre o chaveamento da Libertadores, onde ele demonstra por imagem, né, como que vai ser os confrontos de cada time. E eu achei bem interessante. Eu acho que ele fez um vídeo bem até longo, de 20 minutos, então provavelmente ele não vai comentar só sobre os confrontos de times brasileiros, vai comentar sobre todos os confrontos, e eu acho que isso é interessante trazer para o canal, porque tanto a Libertadores como a Copa Sul-Americana são competições que eu tenho analisado ultimamente. Dessa vez eu vou analisar só a Libertadores, que foi o caso do vídeo que o VSR fez. Da Copa Sul-Americana, como vai ter o lance dos playoffs, eu acho que o pessoal está esperando um pouquinho para poder realmente depois fazer o chaveamento mais bem elaborado. Mas caso isso no futuro venha acontecer, de acontecer o chaveamento e ninguém fazer vídeo, talvez eu traga aqui no canal. Mas eu acho que tá todo mundo se preparando também para o Super Mundial, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho muita coisa, né? Mas eu vou tentar trazer, sim, uma análise de todos os jogos. Eu acho que isso vai ser... Oh, meu Deus, eu acho toda hora. Essa situação vai ser bem legal. Vão ser jogos interessantes. Então, fique aí, porque eu acho que vai ser bem legal esse assunto. Chega de eu acho, que eu não aguento mais falar, eu acho. Bora pro vídeo do VSR, porque isso aqui tá bem interessante. Vai, VSR, dá o papo. Então eu vou deixar aqui no Flash Score durante todo o vídeo aqui, e eu queria falar para vocês olharem o lado esquerdo da chave. O lado esquerdo da chave, que tem São Paulo e Atlético Nacional, LDU contra Botafogo, River Plate contra Libertad e Palmeiras contra o Universitário, time peruano. Para mim, esse lado esquerdo tá mais difícil do que... tá mais forte, mais exigente do que o lado direito da chave. Quem chegar na final do lado esquerdo, saindo do lado esquerdo, porque um desses 8 estará na decisão da Libertadores, que vai ser em Lima, no Peru. Um desses 4, um desses 8 estará lá. Quem sair de lá, na minha análise hoje, eu acho que ele terá mais trabalho. É só você ver algumas questões. Por exemplo, as 2 melhores campanhas da fase de classificação, que não garante nada. A Libertadores quer dizer, não é garante o mando de campo, né? O Palmeiras, por exemplo, vai decidir todas em casa até a grande final. Mas não é garantia de sucesso ter ido bem na fase de classificação, na fase de grupos, porque a Libertadores é muito diferente, né? Você vira uma chave ali no mata-mata, mas os 2 melhores da fase de classificação, Palmeiras com 18 de 18 pontos e São Paulo com 14 de 18 pontos, caíram no lado esquerdo. Você tem no lado esquerdo também o River, que ainda precisa achar uma consistência, mas tem muita qualidade, tem muito jogador bom. Você tem o Botafogo, que depois de um começo de ano complicado, demorou a achar treinador, demorou dos jogadores entrarem em ritmo competitivo, mas agora está se ajustando, está se enquadrando, então, e é um bom time. Então, essa galera está toda do lado esquerdo. No lado direito, eu acho que ali você tem alguns times muito qualificados, mas, num geral, eu acho que o lado direito está menos forte do que o lado esquerdo. Vou começar dando uma pincelada aqui, mas antes eu queria pontuar algumas questões, que esse duelo de oitavas de final, ele vai ser a ida 12, 13, 14 de agosto, a volta 19, 20, 21 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho. Daqui para agosto são 2 meses e meio. É todo o mês de junho, é todo o mês de julho, até a segunda semana de agosto. Nesse meio do caminho vai ter o Mundial de Clubes. Nesse meio do caminho tem janela. Então, assim, é muito difícil a gente... No futebol, irmão, 2 meses e meio é quase o equivalente a, sei lá, 2 anos. No futebol, 2 meses e meio não dá para você entender.
projetar muita coisa, porque quem tá mal vai ficar bom e talvez fique mal de novo. Quem tá bom fica mal e talvez fique bom de novo. Jogador que tá em má fase entra em boa fase. Jogador que tá voando começa a jogar mal. Tem lesão, tem venda. Nesse meio do caminho tem janela. Tem janela pro Mundial de Clube, depois tem janela europeia. Então, para mim, a gente vai ter que refazer, vai ter que dar uma pincelada nisso aqui de novo na segunda semana de agosto. Mas dando uma analisada aqui... Bom, antes que o VSR se prolongue um pouco sobre sua análise, eu acho que esse princípio que ele detalhou e que ele expressou é muito interessante e sim deve ser bem observado, porque já que essa fase de grupos, ou no caso mata-mata, fase de grupos já passou, né? Já que esse mata-mata vai começar após o Super Mundial, igual ele disse, serão 2 meses, né, de intervalo. E isso até lá, vários times podem mudar, né? E principalmente, e um que tá na minha cabeça agora que vai mudar é o Estevão, né? O Estevão, se eu não me engano, após o Super Mundial, vai embora. E é a peça fundamental e principal do Palmeiras. E não sabemos como que o Palmeiras vai se comportar após a saída desse grande jogador. E igual o VSR também disse sobre a janela de transferência, e eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque dos times que estão na Libertadores nessa fase de mata-mata, 3 deles já estarão no Super Mundial. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Portanto, os holofotes, os times vão estar de olho nesses times, no Super Mundial, já que não se espera muito que os times brasileiros avancem muito longe nesse Super Mundial, já que quando a gente começar a bater com os times grandes da Europa, provavelmente a derrota é o mais correto de se acontecer. Porém, aqueles talentos que os clubes têm, os jogadores que podem se destacar nessa competição, pode literalmente, ao fim da competição, já sair do time. E isso vai prejudicar, modificar totalmente a nossa percepção dos times hoje para daqui 2 meses. Por isso que o VSR comenta que 2 meses para um time de futebol praticamente são 2 anos, porque literalmente em 2 meses muita coisa pode acontecer e muita coisa pode mudar. Vamos trazer um pouco mais de holofote para os lados do chaveamento hoje. Com certeza o lado esquerdo, na minha opinião, é o mais forte. Vou concordar com o VCR nisso, porque temos 4 times brasileiros, 3 times brasileiros de cada lado, né? Mas do lado esquerdo, que é Palmeiras, São Paulo e Botafogo, são os times mais fortes comparado com o outro lado, tirando o Flamengo, obviamente. Porque o Palmeiras fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e o São Paulo foi o segundo time brasileiro que fez a sua melhor campanha. Então temos os 2 times com a melhor campanha na fase de grupos e um Botafogo que já foi campeão da Libertadores no ano passado e que estava, entre aspas, numa bagunça e que se arrumou de um tempo para cá. Portanto, parece que o Botafogo, quanto mais tempo você dá para esse time, melhor ele vai ficando e 2 meses provavelmente vai deixar esse time muito mais forte. O São Paulo, como não vai disputar o Super Mundial, provavelmente não vai ter nenhuma peça que saia do time dele. Então, o São Paulo vai... eu tenho que dizer a parte, provavelmente porque tem uma janela de transferência que tudo pode acontecer. Mas a probabilidade é que o São Paulo se reforce ao invés de perca jogadores. Já o Palmeiras eu acho que é o contrário. Acho que a Leila já fez todas as contratações que deveria, tanto que o Palmeiras se acertou nos últimos jogos, porém esse Super Mundial eu vejo para o Palmeiras um pouco diferente. Eu vejo uma situação em que o clube vai perder jogadores. E isso talvez não seja algo tão interessante. Uma informação que eu acabei esquecendo de comentar é que o Botafogo tem 3 jogadores que possam sair, né? Eu acabei lembrando que no jogo contra o Santos teve esse comentário que Jair e mais 2 jogadores seriam alguns dos possíveis cotados para sua saída. Então, nesse meio do ano, o bicho vai pegar. Agora, lá do lado direito, com Fortaleza, Flamengo e Internacional, eu acho que o confronto de Flamengo e Internacional vai ditar muito esse lado. Porque os outros times, apesar de serem cascudos
na competição, não são times tão fortes assim para poder bater de frente com um Flamengo motivado, um Flamengo totalmente alinhado, e o Fortaleza, que seria o time brasileiro que poderia combater o Flamengo daquele lado, acabou de tomar 5-0 no Brasileirão, então fica meio estranho a gente supor que talvez o Fortaleza seja um time, um adversário a bater o Flamengo. Então, Flamengo e Internacional, acho que as coisas podem acontecer. Não digo que o Inter seja tão forte quanto o Flamengo nessa situação, porém, Libertadores e jogo de Libertadores acaba... É o famoso tudo pode acontecer. Não é uma fase de grupos em que você enfrenta um time e depois só vai ver ele daqui, sei lá, 20 rodadas. Mas numa Libertadores você enfrenta e depois já enfrenta ele de novo. Então, 2 jogos, 2 situações, as coisas podem se complicar para o Flamengo, que, na minha opinião, é o time mais forte do lado direito desse chaveamento da Libertadores. E do lado esquerdo, na minha opinião, o time mais forte ali é o Palmeiras, com certeza. Pois é o time mais centrado, é o time que tem a melhor esquema tático, no caso. E, na minha opinião, tem também o melhor técnico do Brasil, que é o Abel Ferreira. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que para as oitavas de final, eu vejo do lado esquerdo amplos favoritos ali. O Palmeiras é muito favorito contra o Universitário. O River, para mim, é bem favorito contra o Libertad. O Botafogo, para mim, é bem favorito contra a LDU. E acho que o São Paulo é favorito contra o Atlético Nacional, mas aí tem uma questãozinha, que é: o Atlético Nacional é um time com boa capacidade de gerar jogo, né? É um time com boa técnica para criar jogada. É um time que ganhou todas quando jogou em casa. Em compensação, o São Paulo ganhou todas quando jogou fora de casa. Eu vejo o São Paulo favorito, mas acho que o São Paulo vai ter trabalho com o Atlético Nacional. Acho que o São Paulo vai ter problemas aqui com o Atlético Nacional. Então, esse ponto aí, para mim, eu vejo aqui que no lado esquerdo, a gente tem, de novo, Palmeiras muito favorito, mas muito favorito contra o Universitário. Vejo o River bem favorito contra o Libertad. Vejo o Botafogo muito bem favorito contra a LDU. Essa LDU, para mim, é uma das piores LDUs que eu me lembro ultimamente. Essa LDU é uma LDU que é muito frágil. Não sei se ela vai melhorar até lá, mas acho que uma LDU muito frágil. Mas... E aí o Botafogo, para mim, se encaixando, o trabalho do Renato Paiva começando a aparecer, acho ele bem favorito contra a LDU. E acho o São Paulo favorito contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional tem capacidade de dar trabalho. Alguns questionamentos aqui. Palmeiras vai perder o Estevão, né? Não sei como será a reposição ao Estevão, até porque é muito difícil você buscar uma reposição para o Estevão. Mas o Palmeiras se preparou para ter um elenco para suportar e lidar com a ausência do Estevão. O River Plate, ele ainda precisa se ajustar, mas o River Plate tem muito elenco. O River Plate tem muito jogador. Pode perder um jogador, talvez o seu grande destaque no momento, que é o Franco Mastantuono. Ele pode perder, porque metade da elite europeia está de olho nesse moleque, metade da elite quer contratar agora o jogador de 17 anos, para ele ir quando fizer 18, e ele faz 18 com janela aberta, né? Porque ele faz 18 em agosto. Talvez o River possa até jogar no dia do aniversário dele. Ele faz aniversário dia 14/8. Deixa eu ver aqui se já tá, o calendário já está definido. Não, ainda não. Não, o River joga no dia 12, mas ele poderia jogar lá. Então, assim, o River pode perder o Mastantuono. Seria um baque. O Botafogo pode perder muito jogador, né? O Botafogo pode ter problemas, porque mesmo considerando o Botafogo favorito contra a LDU, o Botafogo pode perder o Igor Jesus, que é o melhor jogador do time na temporada. Pode perder o Jair, zagueiro, que tem jogado muito bem, e pode perder, pode perder até o John,
tem interesse aí. Então acho que aí seria um baque muito grande. Por mais que eu imagine que o John Textor vá repor jogador, como é que você repõe o Igor Jesus assim, de uma hora para outra? Então, tem que ver. E acho que o São Paulo pode melhorar, tá? Porque o São Paulo vai recuperar jogador, né? São Paulo, imagino que em 2 meses e meio recupere o Lucas, recupere o Oscar de verdade, recupere o Arboleda. Caleri não, porque a lesão é mais grave. Então, acho que o São Paulo pode melhorar nessas questões aqui. Esse é o lado esquerdo da chave, que para mim é o chaveamento da morte, né? Bom, excelente observação do VSR, é algo que eu já tinha também pensado, onde as peças que tanto o Palmeiras como o Botafogo vão perder serão peças super importantes. Você não consegue hoje encontrar um jogador para substituir o Estevam, e você não consegue um jogador hoje para substituir o Igor Jesus. São 2 jogadores de extra classe e são jogadores principais em seus clubes, tanto no Botafogo como no Palmeiras. Portanto, talvez essa parte de mata-mata da Libertadores possa ser um pouco surpreendente, com base em cima desses 2 times, né? Já que o Palmeiras pode muito bem vencer a Universidade de Chile, mas depois pegando um River Plate as coisas podem se complicar. Assim como o Botafogo pode já se complicar contra a LDU, já que vários jogadores vão sair e toda vez que o Botafogo perde pelo menos um trio ou uma dupla, que foi o que aconteceu do ano passado para esse ano, o time demora para responder, o time demora para se ter uma nova adaptação, por mais que o John consiga trazer bons jogadores pro Botafogo, porque o cara tem uma boa análise dessa situação. Eu acho que ele demora muito para tomar essa ação e normalmente o time sofre com isso. Então isso fica um pouco perigoso pro Botafogo perder para uma possível LDU. E o São Paulo, foi do jeito que eu disse, é o time que possivelmente não vai perder peças e, muito pelo contrário, vai se reforçar. E o VSR trouxe a informação que eu não tinha pensado nessa situação, onde os jogadores que estão hoje lesionados, como Lucas, Oscar, não Oscar porque o Oscar já voltou, mas Lucas e Oscar e Arboleda possam voltar 100% para esse jogo. Então talvez o time a surpreender desse lado esquerdo seja o São Paulo, e isso vai ser muito interessante, porque a última competição que o São Paulo se surpreendeu foi a Copa do Brasil, e agora uma Libertadores. Há muito tempo a gente não vê o São Paulo chegando, porém é o time que é tri, né? Tri Libertadores, o bicho vai pegar, e isso eu vou achar muito interessante. É o chaveamento da confusão, já diria o nosso grande Lucha. Um abraço pro Lucha, sempre fui fã do Lucha, treinador. Vamos pro lado direito da chave? Lado direito da chave, Fortaleza e Vélez Sarsfield. Fortaleza vive uma fase terrível. O time do Vélez, para mim, teria muito mais dificuldade na Libertadores. Acabou conseguindo superar aí um grupo bem complicado, que se mostrou complicado, uma batalha boa com o Peñarol pelo primeiro lugar. Mas o Vélez no Campeonato Argentino, por exemplo, ele fez a 3ª pior campanha no Campeonato Argentino. No Campeonato Argentino ele ficou em 13º num grupo e com menos pontos que ele, só 2. O Tajeres, que fez 13, e o San Martín, que fez 9. O Vélez fez 14. Péssimo Campeonato Argentino. Mas na Libertadores ele jogou bem. O Fortaleza tá muito mal, né? Daqui a 2 meses o Fortaleza pode melhorar. Pode. Mas vai precisar melhorar bastante. Time que está se defendendo muito mal, um time que está com muita dificuldade para tentar controlar jogo, e ao não controlar jogo, qualquer um que passa para atacar o Fortaleza consegue. Vem de tomar 5 do Flamengo no Maracanã, tinha tomado 3 do Vasco em São Januário. Então assim, muito mal o Fortaleza. Pode ser que ele jogue tudo e estique a corda na Libertadores. Dentro da Libertadores tem o jogo lá que ele ganhou pela invasão do campo lá da torcida do Colo-Colo. Então assim, não é um bom ano do Fortaleza. Para mim aqui o Vélez é favorito. Peñarol e Racing. O Racing, ele é o grande vencedor do lado direito da chave, porque o Racing fez a 3ª melhor campanha, com 13 pontos. Só que os 2 que estão na frente dele ficaram do outro lado, São Paulo e Palmeiras. Então o Racing passou a ser o mandante do lado direito da chave. Enquanto o Racing for avançando,
o Racing decide no cilindro. E a gente sabe como é difícil jogar com o Racing no cilindro. Aliás, vários times brasileiros têm se complicado feio aí desde o ano passado com o Racing. O time do Racing é muito bem treinado pelo Gustavo Costas. É um time que, em alguns momentos dessa fase de grupos, pareceu só jogar quando precisou e mesmo assim conseguiu partidas muito boas. Liderou seu grupo com tranquilidade, ganhou as 2 do Fortaleza, goleou o Colo-Colo. Então, assim, muito bem o Racing. Joga bola. É um time que não fica ali na catimba, não fica trancado, joga a bola, sai para jogar, se oferece velocidade, inversão do lado de esquerdo para o lado direito, 1 contra 1 com Salas por um lado, Nardoni e Zuculini controlando por dentro o meio-campo. Então, assim, Zaratio, uma ótima adição também. Então, assim, muito bem o Salas. O Adrian Martínez, um senhor centroavante. Muito bem o Racing. Tem uma questão do Racing. Ele vai perder o jogador? Cara, é muita gente de olho nos jogadores do Racing. Muita gente. Adrian Fernandes tem gente de olho nele. Nardoni tem gente de olho nele. Zuculini já não tem mais idade para ser vendido, mas Adrian Martínez tem gente de olho nele. Maximiliano Salas tem muita gente de olho nele. Então, assim, jogadores muito bons. E a gente sabe que os times argentinos muitas vezes são vítimas, né? São reféns do seu sucesso. E na janela do meio do ano não sei o que vai acontecer. Os times argentinos geralmente precisam vender jogador para fechar a conta. Então, não sei se o Racing segurar todo mundo, para mim, ele é favorito para bater semifinal nesse lado aqui. Acho mais time que o Peñarol, acho mais time que Fortaleza e que Vélez Sarsfield. Parte de baixo, Estudiantes. Tem uma questão aí de troca de treinador, também possibilidade de venda de jogadores. Estudiantes pode perder jogador também na janela. Então, isso daí atrapalharia demais se ele perder alguns jogadores aí importantes. Mas, olhando o que fizeram Estudiantes e Cerro, para mim o Estudiantes é bem favorito. Bem favorito. O time do Cerro, naquele grupo lá do Palmeiras, né? Que o Palmeiras sobrou, ganhou os 18 pontos. Mas ali, todo mundo que estava ali naquele grupo, cara, para mim, acho que não vi ninguém jogar bola. Ninguém passar assim, que você visse e falasse, pô, cara, tá jogando. Nem o Bolívar, o Cerro terminou tomando 4 do Bolívar, tudo bem que foi na altitude. O Sporting Cristal não jogou e o Cerro também não jogou bem, para mim. Muito frágil, um time pouquíssima técnica. Então, acho que o Estudiantes é favorito, mas tem que ver a troca de treinador e tem que ver se vai perder jogador na janela. E por fim, Inter e Flamengo, que acho que é um confronto de difícil análise. Por quê? Porque qual o Flamengo que a gente vai analisar aqui? Qual? É o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com melhor ataque e melhor defesa? É o Flamengo que ganha do Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, jogando bem, com capacidade, com solidez? Ou é o Flamengo que faz uma partida vergonhosa? Eu vou repetir, a partida do Flamengo contra o Táchira, eu já estava aqui na Europa, uma das piores decisões da minha vida. Eu dormi meia-noite, acordei 2h30 para ver o jogo, porque aqui na Europa o jogo que é 9h30, aqui é 2h30 da manhã. Eu acordei para ver o jogo, uma partida vexatória do Flamengo contra o Táchira. O saldo do Flamengo contra o Táchira na Libertadores foram 2 jogos, 2 vitórias por 1-0, 2 vitórias em jogada de bola aérea, e eu não tenho nada contra jogar de bola aérea, só estou falando 2 jogadas porque faltou repertório para o Flamengo jogar por baixo, aproximar. Ele acabou fazendo 2 gols o segundo, o gol da vitória do Maracanã, até muito bonito ali, o levantamento do Luiz Araújo para a batida do Léo Pereira, mas um gol de levantamento na hora, porque embaixo não estava funcionando. E nos 2 jogos ele escapou de tomar um empate do Táchira nos acréscimos. No jogo lá da Venezuela, o Flamengo tomou uma bola na trave do Táchira aos 48 do segundo tempo. E no jogo do Maracanã, o Rossi fez um milagre aos 49 do segundo tempo. Eu até acho que aquele lance o cara estava impedido, tá? Eu acho que aquele gol, se entra, o VAR tiraria, porque ele estava à frente, o jogador que está na pequena área, ele dá um toque e o jogador tá, me parece,
um tornozelo na frente. Mas, enfim, o Flamengo se salvaria, ou o Flamengo correu o risco de um impedimento de detalhe ali, de quase empatar com o Tátira em casa e ser eliminado na fase de grupos. Então, qual é o Flamengo que a gente vai avaliar? Se for o Flamengo da fase de grupos, o Inter é favorito. Por quê? Porque o Inter saiu de um grupo difícil. Oscilou demais também, tá? Como está oscilando agora no Campeonato Brasileiro. Vem de tomar 2 do Fluminense dentro do Beira-Rio, com o Fluminense jogando melhor. Então, assim, não tá bem o Inter nesse momento. Mas na Libertadores, o time fez alguns bons jogos, oscilou também. O Inter nesse momento é o 14º com 11 pontos. O primeiro dentro da zona é o Fortaleza, com 10 pontos. Então o Inter não tá bem no Brasileiro. Mas na Libertadores o Inter fez alguns bons jogos, outros ele oscilou bastante. Então, se o Inter enfrentar o Flamengo da Libertadores, o Inter é favorito. Se o Inter enfrentar o Flamengo do Brasileiro, o Flamengo é favorito. Como daqui até agosto, eu acho que o Flamengo vai encarar o mata-mata da Libertadores com uma outra pegada. Não estou querendo dizer aqui que o Flamengo se lixou para a primeira fase, mas acho que num grupo que você olhava e falava, pô, o Flamengo vai classificar sobrando. Talvez jogador aqui e ali tenha entrado num ritmozinho, numa intensidade um pouco menor, num momento que tinha muito jogo encavalado, jogo de brasileiro, reta final de estadual, começa a Libertadores, jogo de brasileiro, teve jogo de Copa do Brasil, embora o Flamengo tenha poupado nos 2 jogos na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Então acho que lá no mata-mata eu acho que o Flamengo vai ser um pouco diferente. Então pensando nisso, eu acho que o Flamengo vai ser favorito. E tem outros fatores. Primeiro, o Inter deve vender o Vitão, um dos seus destaques do time, para o futebol espanhol. Como é que vai ser a reposição do Vitão? Vai ter reposição? O Inter, ao que tudo indica, com uma lesão ligamentar, perdeu o Fernando, volante, titular da volância, jogando bem. Ele deve ficar de 3 a 4 meses afastado, então não deve jogar contra o Flamengo esses 2 jogos. Lembrando que a decisão é no Beira-Rio, né? Inter foi primeiro do seu grupo, Flamengo segundo, a decisão é no Beira-Rio. Na ida, jogo no Maracanã, na volta, jogo no Beira-Rio. O Flamengo deve se reforçar na janela. O Flamengo já tem um reforço engatilhado, falta só anunciar. O Jorginho, que estava no Arsenal, jogador de seleção italiana, vai chegar. E a direção do Flamengo promete reforços além do Jorginho para o Mundial de Clubes, mas não é só para o Mundial, para ficar também para o resto da temporada. Então deve ser um Flamengo ainda mais forte, um Flamengo assustado pela pobreza que ele fez na primeira fase da Libertadores. Então acho que o Flamengo não vai encarar o mata-mata da Libertadores do jeito que encarou a fase de grupos. Bom, antes que o VSS estenda, eu fiquei um pouco quieto porque, como desse lado direito ele deu uma análise um pouco melhor sobre os times argentinos, eu não tenho acompanhado muito o campeonato argentino, muito menos Libertadores com esses jogos desses times, então eu resolvi ficar um pouquinho quieto porque não é um assunto que eu domino muito referente a esses times. Porém, um breve comentário sobre o Fortaleza. Se o Fortaleza tá em crise, relaxa, VSR, que o Fortaleza vai jogar contra o Santos. Então tá em crise, chama o Santos, que o Santos provavelmente vai perder pro Fortaleza, e aí o Fortaleza vai poder se reestruturar nesse 1 mês que vai ter de pausa do Super Mundial. Já o Flamengo, eu encaro com algo positivo, a parte que o Flamengo vai se fortalecer nesse Super Mundial. Eu acho que não tem grandes peças que ele possa perder nessa competição, muito pelo contrário, eu acho que ele vai poder se reforçar e poder voltar muito mais forte nessa segunda fase ou fase de chaveamento da Libertadores, porque até lá eu acho que o Felipe Luiz vai conseguir uma experiência maior nessas competições, porque eu acho que o que pegou pro Flamengo na fase de grupos foi justamente o Felipe Luiz não tendo essa experiência nessa competição e utilizando o jeito errado de encarar cada jogo, cada competição e poder intercalar
os jogos de competições aleatórias como Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores. Então, tudo isso foi, na minha opinião, uma falta de experiência da parte dele, pois ele talvez não soube utilizar da melhor maneira o seu time e formular um esquema tático para que os jogadores ficassem confortáveis para enfrentar cada jogo. Porém, eu acho que esse Super Mundial vai trazer uma experiência muito forte para ele, de tomada de decisão, então provavelmente o Flamengo vai vir muito mais forte nessa parte de chaveamento. E o Inter, assim como o VSR já adiantou, vai ter 2 desfalques praticamente já decididos, então provavelmente essa decisão de Flamengo e Inter vai dar Flamengo, e basicamente já vai ser o campeão desse lado direito, porque eu acho que desses times que estão aí tirando o Racing, o Flamengo é o mais forte, então provavelmente vai ter um confronto entre Racing e Flamengo para ver quem vai para uma possível final. E do outro lado eu consigo ver claramente, acho que 4 clubes mesmo: São Paulo, Botafogo, River Plate e Palmeiras. Então o lado esquerdo vai ficar mais complicado, mais embolado, mas eu tô torcendo, se for para escolher um dos times da Libertadores para poder avançar cada vez mais, eu acho que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo merece retornar a uma competição tão grande igual a Libertadores para poder realmente disputar título, que é um time já cascudo em cima disso. Eu acho que chega de Palmeiras, não aguento mais Palmeiras ganhando título, não quero ver Botafoguense também enchendo o saco, e flamenguista vai pra puta que eu pariu, eu tô zoando. Só não dá mais, cara, só não dá mais. Chega, já deu já pra esses times. É bem legal ver times diferentes que não sejam argentinos, pelo amor de Deus. Não me deixam Racing e River Plate fazer uma final de Libertadores, que vai ser a coisa mais ridícula do mundo. Então, tomara que os times brasileiros consigam representar bem nessa parte de chaveamento. Aí eu acho que o Flamengo é favorito, mas bem equilibrado. Tem uma questão: vi muita gente nas mídias sociais dizendo assim, seguinte frase: quem passar de Inter e Flamengo já está na final. Desculpa, não é isso não, tá? Não é isso não. Não é isso não. Libertadores não é assim. Libertadores não funciona assim. Só para lembrar, das últimas 5 Libertadores, o Flamengo foi para a final em 2. Perdeu uma pro Palmeiras em 21, ganhou uma do Furacão em 22. Nas outras 3, ele caiu em 20 pro Racing, dentro do Maracanã, e ele era favoritíssimo. Ele caiu em 23 pro Olímpia, um dos piores Olímpias que eu já vi. Perdeu, tendo aberto 2-0 no agregado, porque ele ganhou no Maracanã e saiu na frente no Paraguai, tomou um 3-1, foi eliminado pelo Olímpia. E no ano passado, era favoritaço contra o Peñarol. O Flamengo não conseguiu fazer um gol em 180 minutos no Peñarol, foi eliminado nas quartas de final. Então não é assim não. O Racing pode eliminar perfeitamente, pode eliminar qualquer time desse lado da chave. O Racing tem bola para isso. Não sei se vai perder jogador na janela, mas o Racing tem bola. Então não é automático dizer o vencedor de Flamengo e o Inter e Flamengo, o vencedor já está na final da Libertadores. Não funciona assim. Nós devemos respeitar um negócio chamado Copa Libertadores da América. Bom, esse foi o vídeo do VSR, foi um excelente vídeo, bastante instrutivo e com bastante informações. Chegou um momento que eu achei engraçado que o VSR fala tantas coisas que eu fico, caramba, velho, eu nem tenho como comentar, como complementar alguma coisa do que ele tá dizendo, porque as informações que ele traz são realmente muito interessantes e muito recheadas de conteúdo, assim, que não deixa, como eu posso dizer, espaço para você poder opinar alguma coisa em cima. Fica bem difícil mesmo. Mas foi isso. Eu acho que esse chaveamento da Libertadores está super interessante. Vários confrontos muito bons. Principalmente porque após o Super Mundial os times vão ter mudado bastante. E aí a gente vai ter novas opiniões. Eu acho que vale até, tomara que o VSR faça, um vídeo pós Super Mundial com os novos reforços de times e também percas de jogadores. Porque aí a gente vai ter uma noção melhor de quem é favorito, quem poder fazer até uma comparação de quem era favorito antes do Super Mundial e quem é favorito depois do Super Mundial, já que muitos jogadores vão ter saído e entrado e vai e volta. Janela de transferência é aquela loucura que a gente gosta, que a gente sabe, e essa competição do Super Mundial vai poder trazer muitas coisas interessantes, muitos jogadores novos de saindo e entrando, e aí as coisas vão ser bem interessantes referente a tudo isso.
Portanto, os times vão poder se reforçar e vão poder fazer coisas interessantes nesse chaveamento da Libertadores. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Acho que já falei bastante, o vídeo vai ficando bem longo e tem coisa boa vindo por aí, então eu espero que você acompanhe o canal, espero que você tenha gostado dos vídeos que eu tenho feito e apresentado. Deixa seu comentário, obviamente, no vídeo para ver o que você está achando de tudo isso. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. Tamo junto e falou!